Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jordana Mota, eu sou doutora, nutricionista, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais, né, das últimas pesquisas, de maneira mais geral, né, que são aplicados ao paciente que foi diagnosticado com lúpus, ok? Então, quando a gente fala do lúpus, nós temos dados da estimativa da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que foram atualizados em 2024 agora, então esses dados são os dados que estão no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que no Brasil a gente não tem uma estimativa tão exata, né, dos casos novos, da incidência, porque muitos casos são subdiagnosticados, sendo que cerca de 65 mil pessoas nós temos uma prevalência, né, de mais ou menos 65 mil pessoas com lúpus no Brasil atualmente, tá? Com uma estimativa de uma mulher em cada 1,7, né, da população brasileira, cada uma mulher, cada uma vai ser diagnosticada com lúpus. Então, isso na perspectiva nacional. Mas quando a gente fala na perspectiva do mundo, a estimativa é que vai afetar cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. O lúpus, ele é considerado uma doença inflamatória crônica, tá? Então, sendo que ela é crônica porque ela tem uma duração crônica, porém ela pode ter episódios agudos, né? Que são quando tem as maiores intercorrências nas pacientes, né? Ela é uma doença multissistêmica, ou seja, ela vai ter diferentes manifestações, podendo atingir diferentes sistemas, né, do organismo. E ela tem uma causa desconhecida, então ela é uma doença que ela tem diferentes fatores de risco, mas a causa dela mesma é desconhecida até o momento. E ela tem uma natureza autoimune. O que é a natureza autoimune? Né? Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas devido a uma suscetibilidade genética, né, com interações de fatores ambientais, que são considerados os fatores de risco, vão acontecer alterações imunológicas, então a alteração no sistema de defesa, nesse sistema de defesa que todo mundo tem, né? E essas alterações do sistema imunológico vão gerar anticorpos, que são esses autoanticorpos, né, que fazem com que a paciente tenha uma reação contra o próprio corpo, né? E cada paciente vai ter um autoanticorpo diferente. E o desenvolvimento dessa relação do autoanticorpo vai ter uma alteração nos diferentes sistemas do corpo humano, tá bom? E o tipo de autoanticorpo que é construído, que é feito, vai ter uma relação com a causalidade, com a característica, né, dos sintomas que essa paciente tem. Né? E ela é caracterizada, então, pela presença de diversos tipos de anticorpos. Ok? Peço desculpa porque os slides ficaram desconfigurados. Acho que quando colocou no programa ele ficou desconfigurado, né? E aí, essa inflamação, né, ela pode acontecer em diversos órgãos. Por exemplo, os mais acometidos são as peles, a pele, as mucosas de maneira geral, a pleura, os pulmões, articulações, rins, coração e assim sucessivamente. Então, são os principais sistemas que podem ser afetados, tá? Sendo que o lúpus eritematoso sistêmico, ele acontece em mais ou menos 70% dos casos. 10% dos casos são apresentados pelo lúpus cutâneo, né? Sendo que 10% vai ter um efeito relacionado a efeito colateral raro medicamentoso, né? Sendo que quando esse medicamento ele é retirado, ou como essa agressão que acontece, que ela é uma agressão específica naquele momento, né? Quando ela é retirada, geralmente relacionada a drogas, medicamentos,
tem uma supressão dos sintomas. Então, nesses casos, não é considerado lúpus. Então, tem uma diferença aí, tá? E tem também o caso do lúpus neonatal, né, que acontece quando o bebê nasce, tem erupções cutâneas na pele, problemas hepáticos ou baixa contagem de células sanguíneas. E geralmente são casos que retornam ao normal até 6 meses, tá? Um diagnóstico aí logo após o lúpus neonatal. Curso clínico da doença. Ele é marcado por círculos, exacerbações e emissões, que a gente considera como a fase aguda, né? Que são as fases, a gente fala de exacerbação dos sintomas e depois remissões dos sintomas. E a gravidade vai variar de leve, né? Vai depender do sintoma, vai depender do órgão que foi acometido, até risco de vida para paciente. Cerca de metade dos pacientes com LES, que é o lúpus inflamatório sistêmico, tem envolvimento de órgãos ou tecidos importantes, né? Praticamente qualquer sistema orgânico do corpo pode estar envolvido, principalmente a pele, as mucosas, né? Articulações, rins, pulmões, sistema nervoso e membranas serosas, por exemplo, peritônio, pericárdio e pleuro, tá? Que são importantes membranas de proteção de órgãos no nosso organismo, né? E aí, ela tem um curso clínico que vai variar de cada paciente, mas geralmente segue essa ordem. Danos nos órgãos, que resultam da deposição de imunocomplexos nos tecidos, e destruição medida por autoanticorpos, né? Produzido pelo próprio corpo. Então, o corpo está entendendo com as próprias, as células próprias do organismo como um inimigo, entre aspas. As apresentações clínicas mais comuns são alterações cutâneas, artrite, febre, fadiga, cansaço extremo, perda de peso em alguns pacientes, outros quando precisam utilizar o corticoide, por exemplo, por prednisona por longo tempo, essa perda de peso ela é substituída por um ganho de peso, excessivamente mais concentrado na gordura corporal e muitas vezes retenção de líquido, tá? Dores musculares e manifestações mais graves não são incomuns e podem incluir vasculite, né, que é a inflamação nos vasos, muitas vezes afetando o sistema nervoso central. Nefrite, né, que é a inflamação renal dos rins, pleurite, pericardite, inflamação do coração, alterações neurológicas e psiquiátricas em alguns casos, tromboses arteriais e venosas, anemia também, leucopenia e trombocitopenia. E aí, quais são os fatores de risco que foram identificados até o momento? Como eu falei, é uma doença ainda sem causa estabelecida, né? Sendo que vários fatores podem estar relacionados. Então, até agora, os principais fatores de risco relacionados são: embora não haja um gatilho estabelecido para a doença, ela é frequentemente observada em pacientes com histórias de trauma na infância, um evento traumático ou estressante recentemente. Também é comumente precipitado ou exacerbado por alterações hormonais, como diagnóstico após a puberdade, né, em adolescentes, ou também após a gestação, após o parto, na verdade. Muito comum. Fatores de risco, então. Gênero feminino, então ela é mais comum entre mulheres. Raça e etnia, né? Na verdade, outros estudos são bem divergentes em relação à raça, né, e etnia, mas pacientes negras e chinesas, asiáticas, né, têm mais chances. A idade, né, entre 20 e 50 anos. Alguns fatores, a hereditariedade, então, se eu tenho um histórico familiar, né, cerca de 20% das pessoas com lúpus têm pais ou irmãos que tiveram lúpus, né, e cerca de 5% das crianças nascidas de indivíduos com lúpus desenvolverão a doença. E o uso de alguns medicamentos pode ser considerado fator de risco. O diagnóstico.
O diagnóstico é feito por a união de diferentes fatores. O Colégio Americano de Reumatologia, em 2023, ele falou que se a paciente apresenta as manchas avermelhadas nas maçãs do rosto, que é considerado como rash, né? Dorso do nariz, né? Que é parecida com uma asa de borboleta. Também Discord rash, são manchas mais frequentes em áreas que são expostas à luz solar, bem delimitadas, e tem cicatrizes, né, com atrofia, então parece uma bolinha, assim, que cicatrizou e ficou marcado. E alterações na cor da pele, com facilidade. Então, a paciente, ela é exposta ao sol e ela tem uma alteração, uma hiperpigmentação da pele. Uma fotossensibilidade, né, que são sensibilidades desproporcional à luz solar, também pode ser considerada para o diagnóstico. Úlceras orais, né, então feridas na boca, ou internas no nariz, né, ou na faringe, né, na parte do trato superior, tá, trato digestivo superior. Alopécia, que é a perda de cabelo, né, que geralmente ela é transitória e é muito característica na fase que a gente fala na fase dos sintomas, a fase ativa da doença, né? Dores articulares intermitentes, que são principalmente nas articulações, então nas juntas, né? Das mãos, dos punhos, dos dedos também, joelhos, pés e as famosas tendinites, né? E geralmente, muitas vezes, as pacientes, além de reclamarem de muita dor, elas também têm alteração, as articulações, dá para perceber que elas ficam bem edemaciadas, geralmente relacionada à inflamação que tem nas articulações. Distúrbios renais, que acontecem comumente, muitas pacientes são diagnosticadas após a gestação, uma das principais formas pós o parto, né? É a alteração renal, ou com a nefrite, né? Caracterizado por uma proteína na urina, ou uma creatinina muito alta, ou proteína na urina de 24 horas, representando 500 miligramas de proteína numa amostra de 24 horas, ou então presença de hematúria, tá? Distúrbios neurológicos, por exemplo, convulsões, psicoses, pela questão desses anticorpos poderem ter uma ação, né, no sistema cerebral. Anemia hemolítica, leucopenia, né, que é a perda dos leucócitos, um leucócito muito baixo, de mais ou menos 4.000, menor do que 4.000. Linfopenia, então uma perda dos linfócitos, menos de 1.000 miligramas, né, por metro cúbico, pelo menos uma vez. Então, se a paciente está tendo algum sintoma e teve essa alteração, também é considerado como um fator para diagnóstico. Pode ser que ela teve uma leucopenia isolada, mas se essa leucopenia aconteceu apenas uma vez, mas ela continua com os outros sintomas, outros 3 sintomas, por exemplo, ela pode ser diagnosticada com lúpus, tá? A linfopenia é a mesma coisa. Trombocitopenia também, que é a queda das plaquetas, né? Todos esses, né, pelo menos uma vez. Distúrbios imunológicos, né? A presença de autoanticorpos que são detectados por exame, né? Anticorpos anti-Smith, anticorpos antifosfolipídios, sorologia falso positiva para sífilis, também é muito comum. E anticorpos antinucleares, né, que acontece em 98% dos casos, o que é mais utilizado como critério de diagnóstico. E o tratamento? O tratamento do lúpus, ele vai variar muito de acordo com a fase, de acordo com as outras doenças que o paciente possa ter, com a idade da paciente, com o estado nutricional, então muita coisa vai influenciar, tá? Mas o objetivo principal do tratamento é interromper a progressão da doença, parar, né? Manter um controle, uma homeostase dessa paciente, um bem-estar e uma qualidade de vida, né? Minimizar as crises, que seria a doença considerada, a gente fala de doença ativa, melhorando os resultados e a sobrevida dessa paciente, a qualidade de vida dessa paciente ao longo do tempo. O
O tratamento, ele vai ser variável, né? Cada paciente, ela vai responder de maneira diferente. O que funciona bem para uma pode não funcionar bem para outra. Tem vários tratamentos, inclusive em estudo. Se a gente for olhar, por exemplo, em nível de Brasil, a USP hoje, ela tem vários tratamentos em avaliação, em estudos já clínicos, né, com pacientes. Mas os já bem estabelecidos são o uso de esteroides, medicamentos antimaláricos também pode ser utilizado, pela própria similaridade, né, dos agentes autoimunes que tem nas duas doenças, né, agentes imunossupressores, medicamentos anti-inflamatórios, né, não esteroides e anticorpos monoclonais. O que acontece na prática, quando a gente vê paciente que já foi diagnosticado com lúpus há muito tempo, é que a maioria das vezes, quando a paciente tem uma fase de exacerbação da doença, de ativação da doença, ela estava indo muito bem com o tratamento, tem uma exacerbação, uma agudização da doença, e ela tem que muitas vezes trocar a forma de tratamento. E nessa troca pode demorar um certo tempo para identificar qual vai ser o melhor tratamento naquele momento. Então, ela é uma doença que ela é cíclica, né? E muitas vezes, por exemplo, existem pacientes que foram diagnosticadas há muito tempo e já passaram por vários ciclos, né, de tratamento, e aí acabam voltando para um tratamento lá na frente que não tinha dado certo. Então, é uma doença que ela merece muita atenção e tem que ter um bom histórico clínico. Então, a história clínica da doença, tanto do próprio paciente, né, dele saber o que acontece, para saber por quais medicamentos ele passou, como da equipe que atende esse paciente. Então, a importância aqui de relatar, de escrever, de um bom registro, né, da paciente, ou se for digital, melhor ainda, quando esse medicamento é trocado, né, para toda a equipe conseguir acompanhar o paciente. E outros medicamentos são frequentemente adicionados à medida que a doença progride de acordo com o envolvimento do órgão. Então, muitas vezes, por exemplo, o paciente precisa de usar medicamentos antipertensivos, porque teve um acometimento do aparelho circulatório, e assim vai, tá? Então, vai depender do órgão que foi acometido. Um tratamento multiprofissional. Quando a gente fala do tratamento não medicamentoso, ele tem que andar junto. Então, a recomendação é que para o lúpus sempre a gente fale de um tratamento multiprofissional, tá? Os pilares, além do tratamento medicamentoso, vêm com o estilo de vida, com mudança de estilo de vida. Mudanças dietéticas, atividade física programada. Então, é muito difícil. O paciente com lúpus, muitas vezes, ele sente muita dor. Só que o que a equipe precisa mostrar e convencer o paciente é que quanto mais parado ele ficar, quanto menos atividade física ele fizer, mais debilitado e mais dor ele vai sentir, né? O ideal é que essa atividade física ela seja programada, além de ser programada, ela seja assistida e seja feita com auxílio de um profissional que saiba, que conheça a doença e que conheça a limitação do paciente. Tabagismo, né, está muito relacionada à progressão rápida da doença, tá? Até pela própria inflamação, né, da pulmonar que pode acontecer e da pleura, né? E também evitar a exposição solar, tá? Que está muito relacionada, principalmente nos casos que a paciente tem uma manifestação clínica na pele, ok? Então, essas são os principais cuidados de maneira geral, porque pode existir algumas outras coisas que são importantes, que vão ser de individualizado, mas esses são os principais tratamentos quando a gente fala de uma maneira geral da equipe multiprofissional para o atendimento do paciente com lúpus. E aí, quando a gente fala das considerações nutricionais, tem alguns pontos muito importantes. A farmacologia que é utilizada hoje, a maioria delas está relacionada à redução da densidade mineral óssea. Então, mais uma vez, voltando à necessidade da atividade física programada e das mudanças dietéticas, né? Para a gente tentar parar, ou pelo menos reduzir o impacto da
da alteração farmacológica na densidade mineral óssea do paciente, na perda, né, da, da mineralização e do risco da osteopenia e da osteoporose nessa paciente que já está vulnerável. Também a farmacologia, o tratamento medicamentoso, ele pode alterar a composição corporal com aumento da gordura e, mais ainda, aumento da gordura abdominal. Mais uma vez, reforçando a importância da atividade física e da mudança da dieta, dietética, né? E maiores riscos para doenças cardiovasculares, com alterações do perfil lipídico, inflamação e estresse oxidativo. E aí, quando o site do Colégio Americano de Dermatologia, ele fala, essa aqui é uma orientação que eu extraí da parte para o paciente, né? Que o paciente ele vai ter uma necessidade de seguir uma dieta para pensar no cuidado nutricional primário, incluindo a manutenção ou para o paciente atingir um peso saudável. E ajudar no consumo de uma dieta saudável que vai ajudar a reduzir os níveis séricos de lipídios, né? E considerar aumentar, né, a exposição a esse paciente de alimentos ricos em alimentos antioxidantes. Então, essa é uma recomendação geral que deve ser seguida para todos os pacientes, mesmo que seja um paciente de peso adequado, tá? Não é uma recomendação que deve ser seguida somente para o paciente com ganho de peso. Então, isso aqui é um foco do atendimento nutricional, ok? Que deve ser adaptado, claro, de acordo com a renda, né, e as outras doenças que o paciente tiver. Mas qual que é a recomendação hoje, atual, da Sociedade Americana de Reumatologia, que é seguida também pela Sociedade Brasileira de Reumatologia? Que existem recomendações que uma dieta baseada, né, predominantemente baseada em alimentos vegetais ricas em brócolis, couve, né, que são os crucíferos, e vegetais verde escuro pode ajudar no tratamento na menor chance de uma exacerbação da doença, tá? E quando alguns estudos de acompanhamento, igual esse estudo que foi feito em 2019, ele demonstrou que aquelas pacientes que já foram diagnosticadas com lúpus e que seguiram esse tipo de dieta, elas melhoraram os sintomas do lúpus e aumentaram a função renal. E essa função renal no estudo foi avaliada pela taxa de filtração glomerular e pela creatina sérica, ok? E também são critérios que são utilizados, que eu expliquei lá atrás, né, para o diagnóstico da doença. E aí, quando a gente fala do estado nutricional, nós temos dois extremos, né, que acontecem muito no paciente com lúpus, diagnosticado com lúpus, que é baixo peso, que é caracterizado por uma deficiência energética crônica, muitas vezes porque a paciente tem medo de comer, ou porque ela faz dietas restritivas por conta própria. E essa deficiência também ela é muito grave. Ela chega, em alguns artigos, chega a mostrar maior preocupação com o baixo peso, maior chance de mortalidade e morbidade, né? Quando tem uma infecção, por exemplo, esses pacientes têm muitas mais chances de morrer, tá? Do que o próprio paciente que tem um excesso de peso. Por outro lado, muitas pacientes já são diagnosticadas com excesso de peso e, além disso, quando já estão no tratamento farmacológico, elas têm grandes chances de ter excesso de peso pelo uso, por exemplo, do corticoide, do prednisona por muito tempo, tá? E o pior, esse excesso de peso muitas vezes é caracterizado pelo o excesso de gordura abdominal, que está muito relacionado às doenças cardiovasculares, resistência à insulina, que já são comorbidades que vão piorar o quadro da paciente. E aí a gente fala assim que vira um ciclo, né? O excesso de peso é muito observado nessas pacientes
E aí vai aumentar a necessidade do uso crônico de corticosteroides e vai determinar a maior probabilidade de doenças cardiovasculares, gerando um ciclo vicioso no qual o ganho de peso pode manter a atividade da doença também, havendo necessidade de manutenção dos corticosteroides. E, como a gente falou, virando o ciclo, e esse quadro pode sempre piorar. Então, a importância do papel do nutricionista para tentar parar, né, esse ganho de peso e controlar a dieta da paciente. E aí, um dos pilares, né, da recomendação, né, do tratamento dietoterápico da paciente é a manutenção de um peso adequado. Ou a paciente perder peso para chegar, pelo menos, uma perda de peso de 10% já é considerada benéfica, ou quando a paciente tem peso muito baixo, ela tem um acréscimo nesse peso, conforme um ganho de peso que seja, como é que fala? Gradual, né? E que seja a base mais de massa muscular e não de massa gorda, né? Preocupando-se então com a composição corporal dessa paciente, né? E aí a recomendação é, para essa manutenção de um peso adequado, a maior recomendação ela é feita mais em relação ao excesso de peso, né? Que é feita em relação à restrição de calorias, então tem que trabalhar com um déficit energético, gerar um déficit energético nessa paciente. Por quê? Porque a restrição de caloria da dieta, ela vai alterar a progressão das doenças autoimunes. Então, se o lúpus ele é uma doença autoimune, nós temos então que trabalhar com essa restrição, né? Esse artigo é um artigo um pouco antigo, de 2012, mas ele está referenciado, ele é utilizado pela Sociedade Brasileira de, de Reumatologia justamente para explicar essa necessidade da restrição e a preocupação da manutenção do peso do paciente com lúpus. Alguns estudos em animais demonstram que a restrição energética em cerca de 30 a 40% do consumo alimentar habitual vai gerar uma perda de peso e essa perda de peso pode prolongar o tempo de vida. Apesar de eu não ter achado estudos em vivo, né, em estudos experimentais ou de acompanhamento em mulheres com lúpus que comprovem essa causalidade, né? Mas por quê? Quais são as possíveis explicações? Porque a redução de peso, né, ela vai reduzir a secreção do IgG2A, que é um principal anticorpo, por exemplo, relacionado à nefrite autoimune que acontece em pacientes diagnosticadas com lúpus. E redução da secreção do fator de crescimento derivado de plaquetas, que também está relacionado, né? E isso vai fazer com que tenha uma redução da lesão que acontece no glomérulo lá nos rins, né? E terceiro, por inibir a redução dos linfócitos T, CD4+, e CD8+, além de atenuar o aumento de algumas citocinas que são conhecidas por piorar esse processo de autodefesa, né, contra o próprio organismo, né, da produção dos autoanticorpos. E, além disso, o estudo de Pearl 2013 mostrou que essa manutenção de um peso adequado, ela também está relacionada ao longo tempo, né, com a melhor manifestação, manutenção do perfil lipídico do paciente e melhorando, então, o perfil cardiovascular do paciente, reduzindo, então, a incidência de doenças cardiovasculares. E aí, está muito relacionado também, porque o lúpus em si, ele aumenta muito o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele vai agir lá em todos os órgãos, e os vasos, e os corações, as veias, sanguíneos, eles estão muito relacionados. E isso vai piorar, né, o processo patológico, aumentando as chances da paciente ter um problema cardiovascular. E aí, quando a gente fala, outro aspecto também da dieta muito considerado é em relação à qualidade dos lipídios, né? Então, o ômega 3, o ômega 9, a qualidade, a gordura monoinsaturada e a gordura poliinsaturada, que devem ser em maior quantidade, e a redução da gordura saturada, tá? O estudo de Smith et al. 2015, ele mostrou que ter uma dieta rica em ômega
em fontes vegetais, né, de gordura boa, gordura poli e monoinsaturada, nesse caso falando mais da gordura monoinsaturada, vai melhorar, vai reduzir a dislipidemia nessa população, caracterizando então por uma redução do triglicerídeos livre e melhorando o perfil, né, do HDL. Significativamente mais carboidratos refinados que essa população costuma consumir, menos fibras e mais carboidratos refinados e menor quantidade de ácidos graxos ômega 3 vai estar compatível com o pior perfil de dislipidemia, né, com maior prevalência de doenças dislipidêmicas e com alterações cardiovasculares, sendo que é recomendado que evite o consumo de gorduras animais, gorduras saturadas, e principalmente eles falam até em limitar ou não consumir mesmo alimentos embutidos e alimentos industrializados. Minha recomendação como nutricionista aqui nessa área seria de excluir, né? E aí, alguns estudos falam, essa parte que eu tirei aqui foi retirada do Colégio Americano de Hematologia, que falam que existem razões para sugerir uma dieta pobre em alimentos de origem animal, pela própria característica das gorduras, né? Gorduras, uma dieta mais fonte de gordura animal, vai ser mais rica em gordura saturada, né? Que tem uma piora, pode ter uma piora no quadro geral da paciente, né? Então, eles falam recomendação de ser livre ou baixa, né? Em produtos animais, ok? O ômega 3, alguns ensaios clínicos randomizados controlados com a suplementação de óleo de peixe encontraram redução significativa na exacerbação dos sintomas das pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. E aí, também, além dessa exacerbação, menos momentos de agudização da doença, também observaram que quando essas pacientes tiveram alteração, foi uma alteração, por exemplo, renal, eles falam que a alteração ela foi com menor proteinúria e também com menor alteração dos triglicéridos. E até o momento não foram encontrados, né, eu não encontrei nenhum estudo com o ômega 3 de origem vegetal, né, por exemplo, das algas marinhas. É recomendado, então, um aumento, né, do consumo dos alimentos antioxidantes. Eu achei alguns blogs, não são de origem científica, mas alguns blogs internacionais, americanos, europeus, em alguns países da Europa, falando sobre a recomendação dos 5 ao dia, e frisando essa recomendação dos 5 ao dia para o paciente com diagnóstico de lúpus. E aí, o que seria esses 5 ao dia? O consumo de pelo menos 5 fontes de frutos e vegetais por dia, e sendo que o melhor seria que essas fontes fossem de cores diferentes, então eles falam bastante das cores. Que para mim, quando eu trabalhei com pacientes de menor nível educacional, ajuda bastante a gente falar da questão das cores dos alimentos e falar que os alimentos de diferentes cores, eles são fontes de nutrientes diferentes, né? E aí, o que, né? Uma produção excessiva de radicais livres, radicais de oxigênio, desencadeia autorreatividade, que seriam esse processo que ocorre também na doença autoimune, que é o lúpus, né? Em relação aos autoantígenos. E uma mudança da produção de citocinas, alterando as citocinas anti-inflamatórias das pró-inflamatórias para anti-inflamatórias, pode ser possível utilizando uma alimentação mais rica em alimentos antioxidantes. E aí, quando alguns estudos que comparam uma alimentação mais rica com antioxidantes e alguns estudos até com alimentos pacientes que optaram em fazer uma dieta vegana, mostram que os pacientes que continuaram mantendo uma alimentação mais pobre em vegetais e frutas e rica em alimentos de origem animal,
ou muitas vezes também de alimentos ultraprocessados, mostraram piores desfechos clínicos, com uma necessidade mais agressiva, né, de mais diferentes combinações de fármacos e, além disso, utilização prolongada de diferentes medicamentos. Além disso, desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares em curto prazo após o diagnóstico e maior prevalência de proteinúria, dano hepático e aumento da incidência de atividade da doença, mais episódios, né, de ativação da doença. E aí, existe, né, um déficit específico do antioxidante glutationa, no caso, quando o paciente é diagnosticado com lúpus, né, e é uma causa conhecida de disfunção das células T. Então, alguns estudos têm falado muito da questão do selênio, do uso do selênio, tá? Apesar de ainda não ser necessário, de ser necessário mais estudos, para suplementar pacientes com NAC percussor de glutationa e N-acetilcisteína, pode decorrer em apoptose de células T e produção de anticorpos, mas até o momento ainda precisam de mais estudos para isso, tá? E dados da terceira pesquisa nacional de saúde e nutrição mostram que os níveis séricos de licopeno, eles são mais altos em comparação quando comparou com aquelas pacientes que tinham um nível mais baixo de licopeno, esses pacientes eram menos propensos a ter agudização do lúpus, tá? Que então, o licopeno, ele está muito relacionado, quando o licopeno está mais alto, ele está relacionado a um bom consumo alimentar. Então, demonstrando que um bom consumo de alimentos antioxidantes, alimentos in natura, pode proteger a paciente contra a exacerbação da doença. E a vitamina D, né? Revisões sistemáticas dos estudos de vitamina D em lúpus constataram que se de 15 investigações revelaram uma relação inversa significativa entre os níveis de vitamina D e a atividade da doença. Então, se a paciente ela consegue manter níveis séricos elevados de vitamina D, ela tem uma menor chance de ativação da doença. Apesar disso, até o momento, os dados, eles ainda são ambíguos, tá? Exceto para pacientes pediátricos, que se o lúpus, ele diagnosticado na infância e na adolescência, a suplementação de vitamina D e cálcio deve ser utilizada. Não só pensando nessa questão da possível associação de um baixo nível de vitamina D com a exacerbação, a agudização da doença, mas também relacionado ao que nós já sabemos, que é um efeito da farmacologia na densidade mineral óssea. Então, se eu tenho paciente que está em fase de crescimento, eu tenho que me preocupar mais ainda com a mineralização óssea do paciente. Então, a suplementação ela deve ser realizada nesses pacientes, tá? E aí, quando eu já tenho uma paciente que eu tenho, por exemplo, uma imagem que já foi investigada e já foi visto que ela tem uma baixa densidade mineral óssea, nesse caso, a gente também utiliza a suplementação precoce de cálcio e vitamina D, né? Por quê? Porque o risco de fraturas, ele é grande, principalmente quando o paciente é mais velho. Em relação ao consumo de álcool, né? Também ainda permanece complexo de se falar. No meu caso, eu sempre recomendei todos os pacientes que eu já atendi com lúpus a parar, né, o uso do álcool, pela questão principalmente da interação farmacológica, né? E porque se a gente pensar na interação e na quantidade de medicamento que a paciente usa, a gente pode ter uma alteração hepática, se essa paciente ainda consumir bebida alcoólica, né? Então, em 2014 e em 2008, 2 meta-análises foram conduzidas e que demonstraram que quando existe o consumo de vinho tinto seco, consumo de uma taça por dia, quando comparado com o não consumo, foi associada à redução do risco, né, da exacerbação da doença.
Possivelmente porque há um possível a redução da produção de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, a interleucina 6, foram que os 2 estudos encontraram. A suplementação de açafrão, alguns estudos, um estudo de 2016 mostrou que pode ser, né, benéfico. O açafrão está sendo utilizado para diferentes tipos de estudos, diferentes, a cúrcuma, né, investigações atuais, na prevenção de doenças em geral. Porém, poucos estudos foram utilizados, feitos até o momento com a população de lúpus. Eu encontrei um ensaio clínico controlado com a suplementação de 500 miligramas de cúrcuma 3 vezes ao dia. E esse estudo ele encontrou uma redução significativa na proteinúria, na hematúria e na pressão arterial de pacientes que tinham alterações mais relacionadas ao sistema renal e cardiovascular. Esse aqui, eu coloquei essa tabela, mas a gente já está andado um pouquinho no tempo, mas essa tabela ela foi tirada desse artigo de 2012. Aqui, deixa eu voltar nele só para falar que ele não coube a referência, só para vocês verem. Esse artigo do Clark, Bob e Neto de 2012. Ele tem essa tabela, apesar de ser um artigo um pouco mais antigo, mas é um artigo bom, ele está em português. Inclusive, ele é referenciado em muito trabalho da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E ele mostra diferentes tabelas, essa é a primeira das tabelas que eu vi lá, né? E ela está falando em relação aos aspectos favoráveis e desfavoráveis de calorias, proteínas, aminoácidos, quando o paciente já foi diagnosticado com lúpus, né? E aí ele vai explicar o que pode ser utilizada, as calorias, as proteínas, as isoflavonas, que ainda tem muitos estudos controversos, mas ela vai falando, né? A L-canabine, que é encontrada em alguns alimentos de origem vegetal, alfafa, semente, cebola e soja. E aí ele vai falar, bom, é bom, assim, quem for trabalhar com esse público, ler esse artigo a fundo, porque ele é bem grande, ele é bem detalhado, mas de maneira geral, o que esse artigo mostra, por mais que ele seja de 2012, é que realmente pacientes com lúpus parecem ter muito benefício quando a gente fala numa dieta mais natural, a base de alimentos minimamente processados in natura, tá? E reduzido em alimentos de origem animal. Então, é isso. A conclusão é que para trabalhar com o paciente com lúpus, a gente tem que estudar cada paciente e avaliar todas as doenças associadas. Cada caso é um caso, né? Que pode ser indicado para um paciente, pode não ser indicado para outro, muito relacionado à idade, ao estado nutricional, às comorbidades associadas, e qual é o órgão que está sendo acometido naquele momento, e pensando na qualidade de vida da paciente, e sempre nós temos que ter uma conversa, um diálogo com a equipe multiprofissional que está atendendo essa paciente. Muito importante pensar também no efeito fármaco-nutriente, tá? E quais os efeitos colaterais que o fármaco que a paciente está usando podem estar relacionados a alterações sensoriais da paciente, por exemplo, algumas pacientes, elas falam que tem sabor metálico na boca, poucas, mas existe, então tem que ter uma investigação muito detalhada de como essa farmacologia está interferindo na vida da paciente e como a gente pode melhorar ela de acordo com a nossa intervenção dietética e nutricional. Muito obrigada. As referências foram utilizadas. Obrigada.